Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Varanda Nerd, eu sou o Mauro. Hoje tá um calor desgraçado, por isso que eu demorei para postar vídeo. Eu vou postar aqui, eu abri tudo, mas o som do ventilador é muito forte, então atrapalha o vídeo. Então se eu estiver pingando, eu peço desculpas, assim, o verão tá judiando, né? Eu tô aqui em Itu. E, bem, o assunto do vídeo é o seguinte, assim, vocês já devem ter passado, vocês que colecionam, que gostam de ter umas mídias físicas, por exemplo, ó. Eu tenho aqui o meu Super Mario World, eu tenho Castlevania. Quem conhece esse jogo aqui sabe que ele é muito difícil de encontrar. Ele é o jogo mais caro da minha coleção, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho uma que eu adquiri na casa do videogame, né? E o Super Street Fighter 2. Então eu mostrei aqui uns jogos que facilmente quem sabe que são jogos muito importantes para a história do videogame, né? Todos esses aqui, eles deram norte, coisas que a gente desfruta até hoje. E olhando no grupo do Facebook, alguns raramente, mas nas redes sociais que eu tenho, tanto YouTube, TikTok, Instagram, existem alguns caras que perguntam: por que você não baixa em vez de comprar e gastar dinheiro com as mídias físicas? E raramente isso me incomoda, né? Dificilmente isso na verdade não é que raramente me incomoda, mas eu deixo passar batido. Até que eu estava no grupo do Facebook esses dias, aí o cara tava procurando lá um Dantes Inferno e brincou: a gente, quem puder vender a um preço camarada de desapego, eu tô procurando essa mídia aí e eu queria jogar também. Aí um infeliz lá, né, foi lá e escreveu: pra que você vai comprar e ficar na mão desses vendedores aí, em vez de baixar e desbloquear? Eu fiquei pensando sobre como tem gente que de certa forma ele mistura o que é colecionar e o que é jogar. Um pode estar junto com o outro. Você pode, por exemplo, eu posso pegar e colocar no meu Play e jogar, mas na verdade essa daqui eu não vou colocar no meu Play nada. Eu tenho a versão réplica dele, posso colocar ele no OPL. Esse aqui é para ficar na estante. Isso aqui é uma obra de arte. Literalmente eu compro jogos muitas vezes para poder colecionar e ter aquele momento da história na minha prateleira aqui, na minha estante. E por que eu faço isso? Eu sou programador, não sei se vocês sabem. Esse é um vídeo aí, um bate-papo. Uma das coisas é que o Mauro é programador, tem empresa de tecnologia. Eu programo há mais de 20 anos já, aplicativos, sites. Eu já fiz de tudo nessa carreira aí. E quando você tem um jogo, a mídia física é o processo final até chegar na sua mão. Então, por exemplo, Castlevania, se você for no Poeira Jogos e acompanhar a história do Castlevania, eu recomendo bastante. Você vai ver que isso aqui levou anos para ser produzido. Você vai ver que foram muitos programadores, muitos artistas para poder chegar e ter essa obra de arte aqui encapsulada na minha mão. Então esse é o meu sentimento com mídia física. É por isso que eu sempre dou valor para ter esse momento da história. É como se eu tivesse um momento da história aqui na minha prateleira, aqui na minha game room. Por quê? Pensa assim, se você pode ter um quadro da Mona Lisa, você pode imprimir ou comprar uma réplica da Mona Lisa e ter na sua parede, tranquilamente. Ela é tão igual quanto a Mona Lisa lá do Louvre. E por que milhões de pessoas anualmente vão lá para o Louvre? Inclusive esse que vos fala foi para o Louvre para poder ver Eu queria ver as outras coisas, mas obviamente eu fui lá fotografar o quadro da Mona Lisa. Vou até procurar aí para vocês poderem ver aí a foto que eu tirei. Entende? É uma obra de arte. O game, para mim, não só o game, os filmes que eu gosto, que eu tenho as mídias físicas, é uma obra de arte. Tem pessoas que gostam de quadro. A minha esposa é uma artista, né? Então, eu vejo quanto a arte é valorizada. Isso daqui é uma obra de arte. Isso daqui é a história
Então quando a gente tem Castlevania, Symphony of the Night, sendo o modelo do jogo, a dinâmica do jogo sendo replicada até hoje, então você tem um momento da história na sua coleção pessoal. Pode parecer besteira, porque tem muita gente que considera acumulador, mas ao meu ver, essa é a importância de você colecionar, de você ter isso. É muito mais do que simplesmente você desfrutar o jogo. Você pode baixar, você pode emular. Eu confesso que é muito mais fácil às vezes você pegar e emular. Mas o emulador, por mais que você esteja desfrutando daquele jogo, não é o emulador em si, ele não é o que a produtora, junto com os desenvolvedores, disponibilizaram no mercado para você adquirir. Então é um momento da história que você acaba tendo tudo isso na sua coleção. É um momento da história que você pode desfrutar. E os anos vão passando e aí você vai vendo as coisas que vão acontecendo. Então quando esse Super Street Fighter 2 foi lançado, isso aqui revolucionou o mercado de games. Inclusive os jogos de luta 2D, eles continuam até hoje. E muitos, inclusive o Street Fighter 6 aí vai beber dessa fonte aqui, desse jogo. Então é um jogo aí que tem o quê? Mais de 30 anos, que está sendo bebido da fonte até hoje. Ele muda a indústria. Óbvio que nem todo jogo muda a indústria, tem muito jogo ruim e tudo mais. Mas uma vez por todas, até se alguém ficar enchendo o saco, manda esse vídeo para a pessoa saber que jogar não é colecionar e colecionar não é jogar. Você pode ter a coleção de jogos lacrados, né? E dessa forma você quer ter uma coleção de jogos lacrados. É o seu prazer, é a sua vontade, é a forma como você enxerga. Então essa é a principal diferença. E para nós colecionadores é isso que nós sentimos, né? Você que está me assistindo deve se identificar em algum momento, porque você sempre vai ter alguém que vai, mas para que comprar tudo isso? Ou, vale a pena? Nossa, você já pensou que você poderia ter um carro em vez da sua coleção? Então, assim, são perguntas que já me fizeram, assim, ó, cara, para que tudo isso? Legal, tal, mas tanta HQ aqui, tanto gibi, ou tanto jogo, mas você joga todos eles, você curte tudo isso, e a gente acaba vendo que a pessoa não valoriza como nós valorizamos. Então quando eu estou aqui no meu ambiente, várias vezes ao dia, várias vezes, eu pego um jogo, eu abro, esses aqui que tem manual do Play 3, eu abro, eu vejo a mídia física. Para mim me dá muita satisfação ter esses jogos aqui. Eu fico muito feliz de ter tido condição de comprar, porque quando criança, muitas vezes eu não tinha condição de... A gente tinha um jogo no máximo, original, que muitas vezes acompanhava o console que a gente comprava. E depois era assim, só alugando ou pirateando. Então poder ter esses jogos originais, poder ter a história, poder ter anos de desenvolvimento de produtoras para poder disponibilizar um produto pra gente, né? Vou pegar um exemplo aqui. Esse Homem-Aranha aqui, eu já comentei algumas vezes assim, pra mim é a versão definitiva do Homem-Aranha, a melhor coisa que eu já joguei de todos os jogos do Homem-Aranha. Ele custa R$70, mas ele não custou R$70 para ser produzido. Uma das cópias dele hoje, que você vai encontrar no mercado, custa R$70. Mas foram milhões e milhões disponibilizados para poder chegar a essa obra de arte, que é uma verdadeira obra de arte. Então, poder ter isso aqui guardado as devidas proporções, é como se eu tivesse isso aqui para mim, isso na minha cabeça, na minha visão, na minha forma de ver, não em valor monetário, isso aqui me deu muito mais alegria do que ver o quadro da Mona Lisa. Porque se você joga isso aqui e você curte, você sabe que você está com uma obra de arte na mão. Guardado as proporções. Lógico que se eu tivesse o quadro da Mona Lisa aqui, eu ia estar, sei lá, muito rico, né? Eu ia poder ter mais coleção ainda, né? Mas é isso. Então é totalmente diferente.
Eu tenho o Crash Racing do Xbox, eu tenho ele em mídia física lacrado. A versão de colecionador que eu consegui comprar por R$30, eu falei, não vou abrir. Não vou abrir. Só que eu jogo o Crash Racing com a minha esposa toda semana. Toda semana a gente para no almoço, 1 ou 2 vezes no almoço na semana para jogar. Mas o que? Eu jogo a versão digital, que eu tenho no Xbox há muito tempo. E aí a minha mídia física fica aqui para minha coleção. Então é diferente. Tanto que é muito comum, conforme a gente vai tendo mais poder aquisitivo, de ter a versão digital para poder facilmente trocar o jogo na hora que está jogando e ter a mídia física para ficar guardada. É muito comum. Jogos da Nintendo, primeiro, muitas vezes eu compro a versão digital, que é mais barato, e aí com o tempo, algumas vezes eu adquiro a versão física quando encontro uma promoção ou quando tem condição de comprar. Então é isso que eu queria falar. Eu espero que de alguma forma esse vídeo você tenha se identificado, comenta aí o que você acha. É porque isso aí vale. Isso aí não vale só para jogos, vale para DVD, vale para Funko Pop, vale para action figures, camisetas de futebol. Tem gente que coleciona copo, tem gente que coleciona vinho, eu não sei, isso vale para tudo. É por isso que nós, colecionadores, apreciamos tanto quando a gente vai adquirindo esses itens. Lógico, pode flertar com o acumulador? Lógico que pode acontecer. Mas a maioria das vezes não é. Na maioria das vezes é porque traz um prazer por trás de você ter aquele item na sua coleção. Beleza? Comenta aí o que você achou, um abração e até o próximo vídeo.